Ontem à noite eu também não dormi muito bem. A falta de sono, inclusive, tá me fazendo pensar se essas coisas estão na minha mente ou não. Mas sempre que eu lembro daquela maldita nota, eu lembro que isso tudo é real. Ontem eu passei horas procurando tudo que eu pudesse sobre a Prudence Hemmings. Se ela morasse numa mansão enorme, assustadora, eu acredito que seria muito mais fácil encontrar ela. Mas nós, que vivemos em edifícios residenciais, não estamos tão bem documentados. Ninguém se importa com as nossas vidas, por mais extraordinárias que sejam. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor, daí de longe. Oi, gente. Estamos no banheiro, como vocês podem perceber. Nessa série de Creepypasta, esse é o 3º episódio. Nessa série, a gente vai, cada episódio, fazer um cômodo diferente da casa, porque é sobre casa, é sobre apartamento, sobre inquilino. Então, hoje estamos no banheiro, que não é a primeira vez nesse canal, tá? Diga-se de passagem. Tem outro vídeo aqui que é um Head do Medo que a gente fez já, mas foi no banheiro da antiga casa. Esse banheiro aqui é inédito. Já vou passar a blitz dos comentários pra você deixar o seu comentário. O que você tá achando dessa série? O que você acha que vai acontecer? Deixa aqui nos comentários e vamos pra história de hoje. Eu encontrei um artigo sobre a pessoa desaparecida Lila Hemmings. Esse artigo sugeria que ela desapareceu enquanto estava brincando no parque em frente ao apartamento da sua avó, sob os cuidados dela. E dava para ver pelas entrevistas que os pais da Lila repudiavam a Prudence. Apesar de já ter passado vários anos desde a morte / desaparecimento da Lila, os pais dela continuavam implacáveis com a Prue. Não tinha nenhuma menção a ela nos posts das redes sociais e também não parecia que a Prudence tinha qualquer contato com os filhos que eles tiveram a partir de então. As buscas pela família Hemmings na área local também se mostraram becos sem saídas. Olhei link por link, desesperada para encontrar alguma coisa, mas todos eles se confundiam. Até que finalmente eu encontrei uma coisa. Um obituário. Bernard Hemmings, que caiu do seu prédio em circunstâncias inexplicáveis meses depois de ser diagnosticado com demência. Eu fiquei até surpresa por não ser uma notícia até maior. Fazia mais ou menos um ano que isso tinha acontecido, não dava nenhuma pista de onde encontrar a família dele, mas os contatos da sua esposa, Prudence, e da sua irmã, Bridget, estavam lá caso você quisesse saber mais detalhes do funeral. Não, é assustador o que a gente consegue fazer com a internet hoje em dia. Só com essas informações eu consegui fazer uma busca reversa no Google e encontrei o endereço de Bridget e Tony Bishop, a cunhada e o cunhado com quem a Prudence estava morando. Era 4 da manhã quando eu consegui pegar um pouco no sono, mas também não muito assim. Por volta de 7 da manhã eu já estava muito que bem acordada. E mais do que isso, eu já estava planejando a minha rota, planejando todo o meu dia. Eu vi na postagem de um dos parentes da Georgia que ela foi identificada e que ela estava estável. Isso até afrouxou um pouco o nó no estômago que estava desde o dia que eu encontrei aquele bilhete. Às 8h50 da manhã, eu abri a minha porta na esperança de dar de cara com o carteiro Ian. Só que em vez do carteiro, 4 minutos depois, um senhor idoso passou no meu corredor. Ele tinha uma bengala e olhos muito gentis. No braço livre, ele carregava um saquinho que tinha leite e jornal e falou bom dia enquanto passava por mim. Eu sorri de volta. Ele me lembrou muito meu avô. Eu imaginei ele dando refrigerante para os netos e fazendo shh, pedindo silêncio para eles não contarem para os pais. Um pouco mais à frente no corredor, o velho parou e se virou para mim. Ele me olhou bem nos olhos com uma expressão super simpática e falou: sem entregas de cartas no domingo, se é o que você tá esperando. Ele se virou com conhecimento de causa e virou de volta para destrancar a porta, que até então eu não estava conseguindo enxergar o número. Quando a porta fechou, finalmente eu consegui ver o número 48. E aí eu entendi o que a Prudence quis dizer. O Sr. Prentice parecia ser um homem adorável. Eu sentei no meu sofá, olhei para o meu notebook com aquelas milhões de abas abertas. Por volta das 9h15,
começaram as batidas na porta da varanda. O limpador de janelas estava de volta. Eu não me senti apavorada como eu me senti na primeira vez. Na verdade, eu tava sentindo até um pouco de raiva. Foi necessário eu usar todo o controle que eu tinha do meu corpo cansado para não ir lá e interagir com ele. Nem que fosse pra eu mandar ele tomar no cu. Seus pedidos aparentemente genuínos me irritavam. Cerca de 20 minutos depois de estar sendo observada, aquelas batidas começaram a me dar dor de cabeça. Então eu decidi levantar, peguei minha bolsa e saí do apartamento. Decidi que não tinha melhor momento do que agora. Se fosse pra eu aparecer na casa do casal Bishop perguntando sobre uma irmã que deixou pra trás um apartamento super esquisito, esse momento tinha que ser agora. Se aquele fosse o endereço antigo, ou se aquelas não fossem as pessoas que eu tava procurando, eu ia parecer uma idiota a qualquer hora do dia. Fora que eu não aguentava mais o olhar do limpador de janelas. Ele tem um olhar que, sinceramente, você tem que se segurar muito pra não abrir a porta pra eles. Quando eu cheguei no corredor, eu dei de cara com o elevador. E decidi que hoje eu iria pelas escadas. Eu não suportava ficar presa numa caixa em que o amor da minha vida provavelmente morreu de forma dolorosa. Meu coração apertou só de ver o elevador. As escadas eram tão sujas quanto o elevador. No dia da mudança, eu subi e desci aquela escada várias e várias vezes, mas agora era realmente diferente. Eu pensei nas regras, pensei nas diversas coisas estranhas que aconteciam nesse prédio. Eu olhava para os números mal pintados na parede enquanto eu chegava em cada andar. Nada nesse prédio era simples. Eu olhei para os números. 7, 6, 5, 5, 4, 3, 4, 2, G. Talvez fosse a privação de sono, mas a minha mente concordava com as minhas pernas de que eu já tinha descido muito mais do que 6 andares. Eu olhei de baixo para a escada mal iluminada e completamente empoeirada. Parecia tudo muito escuro, mesmo entrando o sol pelas entradinhas de vidro de cada porta de cada andar. O bilhete que a Prudence deixou não tinha citado nenhuma escada com defeito. Realmente, provavelmente eu estava enlouquecendo. Quando eu me virei para sair do prédio, uma mulher entrou. Ela tinha entre 30 e poucos e 40 e poucos anos e ela estava entrando junto com 2 crianças. Um menino e uma menina. Eu imaginei que eles eram gêmeos. Eles eram muito parecidos, muito louros, com os olhos castanhos que pareciam olhos de cachorrinho. Eles não passavam ali dos seus 6, 7 anos de idade. Eles eram muito iguais, quase idênticos para gêmeos de sexos diferentes. Olha, eu não sou muito fã de criança não, mas aquelas eram muito fofas. A senhora tinha o corte de cabelo curto que ficava mais longo na ponta, na frente. O cabelo era muito ruivo, uniformemente pintado, e eu sabia que era pintado porque a raiz era loura, igual dos filhos. Ela parecia tão cansada quanto eu, mas se recompôs quando me viu. Oi, você tá aqui de visita? Disse como alguém que quer puxar um papo. Não, eu acabei de me mudar pro 7º andar, pro apartamento 42. Eu tava desesperada pra sair logo, mas ao mesmo tempo eu não queria ser rude com ela. Eu tenho 26 anos, o meu nome é Terry, esses são Ed e Ellie. Ela apontava pras 2 crianças que se escondiam timidamente atrás da saia dela. Bem-vinda ao prédio, tá? Se você precisar de qualquer coisa, se sinta à vontade pra me ligar. O meu nome é Kate, mas as pessoas costumam me chamar de Cat. Isso é muito gentil da sua parte, muito obrigada, viu? Tem alguma coisa de errado com as escadas? Eu parei antes de dar mais detalhes. Não, nada de errado. Elas só pulam às vezes. Ela respondeu encolhendo os ombros. Bem, eu adoraria parar e conversar mais com você, mas eu realmente tô com bastante pressa. Prazer em te conhecer, viu, Terry? Eu tava ali tentando descobrir o que tinha de errado com aquelas crianças enquanto eu me apressava pra ir embora. E eu ainda tava meio perplexa com as escadas. A gente tem um comitê de moradores. Você devia aparecer qualquer dia. Acontece toda terça-feira em apartamentos alternados. Essa terça, inclusive, vai ser no apartamento da Molly Jefferson, o apartamento 31. Vem também, vai ser muito bom ter você com a gente. Disse a Terry sorrindo. Eu saí pela porta depois de eu me sentir meio mal com esse encontro com a Terry. Cada minuto nesse lugar tornava o bilhete da Prudence muito mais real. Cada palavra naquele pedaço de papel saltava pra minha vida. Isso tudo tornou muito mais possível que o Jamie tivesse realmente morrido. Eu peguei o ônibus num ponto não muito longe do prédio.
Parecia que demorou uma eternidade para chegar na parte suburbana da cidade em que eu estava procurando. Depois de descer do ônibus, andei 5 minutos a pé até dar de cara com um bangalô pitoresco, pertencente a Bridget e Tony Bishop. Bati na porta. A senhora que abriu parecia estar instável. Ela tinha cerca de 70 anos de idade, tinha os cabelos grisalhos presos cuidadosamente num coque. E tinham 2 mechas penduradas que suavizavam o seu rosto enrugado. Ela usava um vestido florido empoeirado que ia até abaixo do seu joelho e cheirava a cigarro. Posso ajudar? Ela perguntou sem fazer rodeios. O meu nome é Cat. Tô procurando a senhora Prudence Hemmings. Falei gaguejando um pouco. Os seus olhos se arregalaram ligeiramente. Por quê? Ela perguntou estranhamente. Ela tá aqui? É um assunto particular. A senhora me convidou para entrar na casa e me encaminhou até um sofá para eu sentar junto com ela. Em poucos minutos tinha uma xícara de chá na minha frente. Ai, podia ter uma xícara de chá agora na minha frente, eu ia ficar feliz. Ela não disse nada para mim durante um tempo. A gente só ficou ali se entreolhando. Até que então ela finalmente quebrou o silêncio. Eu me perguntei se você tentaria me encontrar. Eu levei muito tempo para decidir se eu deixava ou não aquele bilhete. Eu achei que você precisava dessa pequena vantagem. E isso já é mais do que eu achei que conseguia. Aquela mulher era Prudence. Mas ela não era nada do que eu imaginava. Ela parecia meio durona e tinha um tom de falar que era bem direto. Ela continuou a falar. A Terry me ligou não tem muito tempo. Ela falou que conheceu a nova inquilina. Ela me falou que você parecia abalada e que talvez o meu bilhete não tivesse sido o suficiente. Eu disse que não dava para colocar tudo ali. E as escadas para mim não pareciam o mais importante. O comitê já queria fazer uma reunião com você no dia que você se mudou. Mas eu disse que seria intrusivo. Mas de qualquer forma, essa coisa toda do comitê sempre me pareceu muito excessivo. Ela falava como se tudo isso não significasse nada. Não, mesmo que fosse intrusivo, a gente precisava de um aviso, né? A gente passou uma noite naquele apartamento antes da gente encontrar o seu bilhete. Meu namorado já tinha saído pro trabalho 3h15 da manhã e ele pegou o elevador. Ele não sabia. Eu quebrei totalmente quando eu contei pra ela o que tinha acontecido. A expressão dela mudou. O rosto dela caiu. E o mesmo aconteceu com a minha esperança de encontrar o Jamie. Eu sinto muito, eu não sei nem o que dizer. Eu achei que o meu bilhete chegaria até você a tempo. Ela murmurou olhando pro chão. Ela se recusava a olhar pra mim enquanto as lágrimas rolavam pelo meu rosto. Ele se foi, né? Eu não queria acreditar, mas eu falei com o carteiro e agora a sua cara me diz tudo. Mas o carteiro me disse que pode ter uma forma de ter ele de volta. Foi nesse momento que eu fisguei ela. Ela parecia devastada e com raiva. Ele se foi. Não tem como ter ele de volta. Isso que o Ian te falou não é o que você pensa. Sim, existe uma maneira de trazer as pessoas de volta do elevador, mas não como eles próprios. Acredite em mim, eu aprendi isso da pior forma possível. Quando eles voltam, não dá pra reverter isso. Eu sinto muito pelo seu namorado, mas ele se foi pra sempre. Não vá para o outro lado. Desaparecer para sempre é mais uma sorte do que uma alternativa. Ela ainda olhava pro chão enquanto falava isso. O que você quer dizer com eu já falei que eu não quero conversar sobre isso? Eu deixei bem especificado no bilhete que tinham assuntos que eu não quero discutir. E se você insistir em falar sobre eles, eu não vou falar com você. Agora vai, siga em frente e me pergunte o que você quer perguntar. Como a Prudence me interrompeu, eu decidi continuar perguntando sobre as coisas que ela podia me responder. Qual o problema com os filhos da Terry? Eles pareciam crianças normais? Essas criaturinhas demoníacas são tudo menos normais. Ela respondeu, estremecendo levemente enquanto lembrava delas. Quando ela entrou em trabalho de parto, a Terry nunca conseguiu chegar até o hospital. Eles foram as primeiras crianças a nascerem naquele prédio. E é como se tudo o que acontece de esquisito lá tivesse passado pra eles. São crianças normais durante o dia, mas não dormem nunca. A pobre da Terry não teve um dia de descanso desde que eles nasceram. Eles também adoram roubar os pássaros e os ratos com quem os gatos ficam brincando e atormentar eles. Eles gostam realmente de irritar os gatos. Quando ela terminou de falar, um gato sem pelo saiu de trás de uma poltrona do outro lado da sala, miando baixinho. Ele roçou a cabeça nas pernas expostas da Prue, deixando uma queimadura enquanto eles passavam. Ela não reagiu. Ela abaixou e fez um carinho no topo da cabeça dele, enquanto ele ronronava. E esses? Eu perguntei, agora com os olhos presos na perna queimada dela. Ela riu, pegando um maço de cigarro e acendendo um, enquanto estendia a mão e me oferecendo outro, e eu aceitei de bom grado. Eles sempre foram grandes amigos meus. Não
tinha como eu sair de lá sem trazer um pedaço de casa comigo. Esse carinha é o Damon. Ele viu algumas coisas. Ela falava comigo sem desviar o olhar do gato. Mas de onde eles vieram? Por que eles estão por toda parte do prédio? Eu perguntei, observando incrédula enquanto as queimaduras dela diminuíam. Parecia impossível, mas aí eu olhei para os meus braços, onde eu tinha encostado o gato que eu tinha pego do corredor e não tinha marca nenhuma. Era como se nada tivesse acontecido. Não parecia nem que eu tinha tido queimadura de sol. Ninguém realmente sabe. Eles começaram a aparecer depois do incêndio, alguns anos depois de eu ter me mudado. Corria por aí o boato de que eram animais de estimação das pessoas que sofreram com o incêndio, por isso que eles não tinham pelos. Mas eu não acho que isso seja verdade. Eu interrompi. Eu conheci um desses vizinhos ontem à noite. Ela disse que o seu nome era Natália. Ela quase matou a minha melhor amiga. Olha, você tá louca se você acha que o seu bilhete foi o suficiente. Eu falei já pouquinho irritada. Olha aqui, garota, se eu tivesse feito uma música e dançado na sua frente, falando as regras, você ia me achar completamente louca e ia ainda assim quebrar as regras. Uma hora dessa você já estaria morta. Seja grata por você conseguir resolver alguma coisa, porque eu não. Eu tive que resolver as coisas por mim mesma. Ai, sinceramente, a sua geração, é muito mimada. Ela bufou com frustração pra mim. Eu tava com raiva? Tava, mas provavelmente ela tava certa. Uma senhora me dizendo que criaturas parecidas com roedores gigantes matariam meu namorado no elevador do meu prédio novo me faria dar algumas risadas alguns dias atrás. Eu fiquei quieta, esperando ela se acalmar de novo. Até que depois de um tempo, ela continuou. Eu acho que os gatos são os vizinhos que queimaram. Eles nunca tiveram qualquer intenção de fazer mal. Inclusive, eles saem correndo quando vêm os impostores andando pelos corredores do prédio. Fora que parecia até impossível tantos gatos morando no mesmo andar. Fora que os impostores nem se parecem com os moradores antigos do prédio. E eles nem falam que se chamam do mesmo nome dos antigos moradores. Eles apenas falam que moravam em seus antigos apartamentos. Eu já conhecia essa Natália antes. Ela deixou uma cicatriz horrível na perna do Bernie por causa de um incidente que a gente teve há um tempo atrás. Garota insuportável. Antes do incêndio, a gente tinha câmeras de segurança no prédio. E foi salvo uma gravação de umas 15 pessoas subindo juntas pro andar do incêndio meia hora antes dele começar. Claro que nos anos 80 essas câmeras de gravação não eram muito boas, né? Então eles nunca foram identificados. Fora que as chamas acabaram derretendo as gravações importantes. Então nada de muito relevante foi descoberto. Eu acho que as pessoas que subiram aquela noite são as que batem na porta dos apartamentos pedindo açúcar, café. Eu não sei mais sobre isso, mas como eu te disse, se você evitar que eles entrem na sua casa, você não vai precisar saber mais do que isso. E eles odeiam os gatos. Eu espero de coração que a sua melhor amiga sobreviva, mas eu sei o que essas pessoas são capazes de fazer. Então, talvez seja até melhor que sua amiga morra. A Prue continuava acariciando o Damon. E eu via a pele do seu dedo derreter e se contorcer toda vez que ela tocava nele. O que aconteceu com seu marido? Eu perguntei tão rápido que saiu sem querer. E não deu nem tempo de eu refletir que esse era um dos assuntos que no bilhete ela deixou bem claro que não queria discutir. Mas eu precisava saber. Ela fez uma cara feia pra mim e disse: eu não quero falar sobre isso. Eu acabei de perder o amor da minha vida, pelo amor de Deus, eu preciso saber. Eu implorei. O que aconteceu com Bernie não vai te ajudar de nenhuma maneira. Eu sei que você deve estar pensando que qualquer morte que acontecer naquele prédio tem a ver com as suas peculiaridades. Mas não nesse caso. Pelo menos não na maior parte do tempo. Não se esqueça que a gente morou naquele prédio 35 anos. O Bernie conhecia todas as regras. A gente sabia se cuidar, a gente sabia se virar naquela casa. Ali era o nosso lar. Eu não duvido de nada disso, senhora Hemmings. Desculpa, de verdade. O Bernie tinha demência. Tudo começou mais ou menos 6 meses antes dele morrer. E ele piorou muito, muito rápido. Mas pro final ele começou a vagar, sem rumo. Os médicos falaram que isso era completamente normal, mas na nossa situação isso era muito perigoso. Mais vezes do que eu posso me lembrar eu consegui tirar ele do elevador a tempo. Além de vagar por aí, ele estava começando a se esquecer das regras. Ele deixou aquele limpador de janelas presunçoso entrar umas 3 vezes. Graças a Deus a gente tinha aquele cano de metal do lado da janela. Não que isso impeça eles de voltarem, né?
Eu tenho certeza que você já conhece algum deles. Depois de todas essas situações perigosas, o Bernie cometeu o menor e o mais fatal de todos os erros. Ele deixou uma tigela de comida pro Damon às 10 horas. Eu tava na rua fazendo umas compras com a Terry e outras meninas do condomínio, e quando eu cheguei em casa, eu vi uma daquelas criaturas horríveis. A Prudence começou a chorar. Eu coloquei a mão nos ombros dela, tentando confortar ela de alguma forma, afinal, eu sabia pelo que ela estava passando. Aquela coisa estava comendo ele. Ela se firmou, afastou a minha mão e continuou. Eu afastei aquela criatura com o mesmo cano de metal que eu usei para afastar o limpador de janelas. E empurrei o Bernie na varanda. Ele era pesado, mas eu não queria saber o que realmente matou ele. Aqueles dentes faziam um barulho horrível. Aquele barulho horrível que me lembrava Lila. Eu terminei a frase pra ela. Eu não queria terminar a frase, mas eu tava tão entretida na história que eu não conseguia evitar. Pelo jeito você conversou bastante com Ian, né? Ela disse parecendo resignada. Eu nunca quis machucar aquela garotinha. Eu amava ela tanto. As lágrimas rolavam por suas bochechas enrugadas. Damon, que agora estava sentado do lado dela no sofá, chegou mais perto como se fosse abraçá-la. Você nunca teve curiosidade ou interesse de recuperar ela? Eu perguntei, me referindo aos métodos que tanto a Prue quanto o carteiro disseram. Eu sinto muita falta do Jamie, eu faria qualquer coisa para ter ele de volta. O rosto dela se encheu com uma expressão de horror e vergonha. É claro que sim. E é exatamente por isso que eu tô falando pra você não fazer isso. Mas eu realmente não conseguia deixar passar. Certamente alguma coisa deve ser melhor do que desaparecer pra sempre. Eu insisti. Eu gostaria muito de não ter feito isso. A Prudence, que agora estava completamente frustrada, levantou e fez um sinal para que eu seguisse ela. Ela me levou pro lado de fora, pros fundos daquele bangalô. Nos fundos tinha uma pequena casa, um pequeno galpão, que geralmente as pessoas usam para guardar bagunça ou um quartinho extra do lado de fora. Era tudo muito lindo. O sol iluminava as poucas teias de aranha, fazendo que elas brilhassem. A senhora Hemmings teve o cuidado de olhar para o jardim dos dois vizinhos de cada lado para ter certeza que ninguém estava olhando para a gente quando ela abriu o galpão. Entramos. E a primeira coisa que me atingiu foi aquele cheiro. Era horrível, era pútrido, era cheiro de carne podre. Eu olhei em volta, tampando meu nariz, e quando eu olhei para o chão, eu vi uma poça de sangue. Acompanhei a poça de sangue enquanto a Prudence estava trancando de novo o galpão. Então, depois de passar por todos aqueles ossos de animais, eu finalmente o vi. Exatamente como o carteiro Ian descreveu. Uma das criaturas estava me observando, presa em uma jaula de metal feita para cães. Lá no fundo do galpão, parecia muito reforçado, mas ainda assim, o metal da jaula tinha marcas de dentes. As mandíbulas daquela criatura deviam ser fortes para conseguir deixar aquelas marcas. Isso não me surpreendeu quando eu vi a fisionomia daquilo. O nariz era de roedor, bem redondo, e os seus olhos, que tinham uma expressão humana, não combinavam com aquelas duas fileiras de dentes afiados em sua gengiva. Apesar do tamanho, era muito, muito assustador. A Prudence abriu um armário que estava ali do lado da jaula e tirou uma lata de comida para cachorro. Despejou a comida em uma tigela e passou pela escotilha de alimentação. A gaiola tinha um mecanismo diferente em que só deixava o animal ter acesso à alimentação quando a escotilha fosse fechada pelo lado de fora, e eu dei graças a Deus por isso. A Prue virou pra mim pra falar alguma coisa. Ela puxou uma das mechas do cabelo pra trás da orelha, apontou pra aquela criatura e disse: Cat, eu gostaria de te apresentar a minha neta, a Lila.